Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Para você encontrar qualquer assunto nos nossos vídeos, que já passam de mais de 300 vídeos no nosso canal, você vai lá na pesquisa do YouTube e digita o assunto que você quer procurar e dá um espaço, escreve Adérito Simões, clique em Enter. Como tem muitos vídeos, não dá para ficar rolando lá na página para saber assunto por assunto. Como o título do vídeo se relaciona com o assunto que o vídeo trata, essa é a forma mais simples de você encontrar os nossos vídeos. É uma dica que eu dou para você saber se eu já falei sobre alguma coisa ou não. Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta enviada que foi a seguinte: é comum utilizar o número de 147 miçangas para fazer uma guia? Eu, aqui no Templo Sete Montanhas do Brasil, utilizo um outro conceito. Eu utilizo o conceito de que coisas desiguais são tratadas de forma desigual. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma guia de proteção e eu tenho uma guia de trabalho mediúnico, são coisas diferentes. Logo, se são coisas diferentes, eu vou tratar estas coisas de forma diferente. Uma guia de proteção, por exemplo, aqui no Templo Sete Montanhas do Brasil, na nossa tradição e em diversas outras tradições também, ela não vai abaixo do umbigo, porque eu tenho o conceito da utilização das guias de trabalho e das demais guias, ou seja, guia de trabalho, seja 7 linhas, de orixá e assim por diante, até mesmo nas entidades, abaixo do umbigo. Logo, se eu tenho uma guia, que é a guia de proteção, ela não vai abaixo do umbigo, e uma outra, que é uma guia de trabalho, que ela vai abaixo do umbigo, eu não posso ter o mesmo número de miçangas em uma ou outra. Se uma pessoa tem 1,90 m e uma outra tem 1,50 m, o número de miçangas para passar por baixo do umbigo é diferente, óbvio. Essa questão da altura dá uma boa diferença entre a distância entre o pescoço e o umbigo. Assim, não são 147 guias, ou seja, varia este número de acordo com a altura, ou seja, a constituição física de cada um. Se eu tenho uma guia unicolor, perto de uma guia bicolor, tricolor, quadricolor ou uma guia de 7 linhas, eu tenho cores diferentes. Logo, são guias diferentes. Se são guias diferentes, eu enxergo de forma diferente cada uma delas. Uma guia unicolor de trabalho, que seja para o orixá, por exemplo, vermelha para Ogum, eu vou utilizar um número de guia suficiente até passar por baixo do umbigo em número ímpar, essas miçangas, não contando a firma. Por quê? Nós consideramos que a firma tem uma função e ela não faz parte das mesmas funções da miçanga. Todo esse sistema se fecha uma coisa com a outra, mas a firma tem a função de entrada e saída de energia e as miçangas, a circulação desta energia na guia. Já tem um vídeo sobre isso, é só acessar lá, para que serve uma firma e para que servem as guias de proteção, guia de trabalho. Logo, se uma guia de uma cor só tem essa composição, ou seja, o número de miçangas em número ímpar, não contando a firma, uma guia bicolor tem um outro olhar. Por exemplo, uma guia de esquerda, em que eu tenho a cor preta e a cor vermelha. Este número de miçangas total, ou o número total de miçangas, não vai ser ímpar, porque duas cores geram um número par. E assim, se eu multiplicar esses números de cores, vai dar sempre um número par, a não ser que eu dê mais vermelho, por exemplo, do que preto. E assim eu consigo colocar um número ímpar. Mas a ideia não é essa. Cada parte desta guia, ou seja, cada parte vermelha e cada parte preta, nós utilizamos um número de miçangas ímpares ou pares. Neste caso, o nosso terreiro, só números ímpares. Por exemplo, eu posso fazer 7 miçangas pretas, 1, 3, 5, 7 vermelhas ou 9 vermelhas. E aí eu continuo com mais 7 pretas. E aí eu repito o número de vermelhas que eu tenho, compondo assim, em cada seção, números ímpares de miçangas e assim eu componho, mesmo que no total, a confecção dessa guia com o número de miçangas de par. Recapitulando, se você não entendeu, não tem o número de miçangas par nessas guias de
duas cores. Eu vou ter seções com miçangas em números ímpares. E assim eu fecho com a firma. Numa guia de 7 linhas, por exemplo, da Umbanda Sagrada, em que temos 7 linhas com 2 orixás em cada linha, eu vou ter 14 orixás, 14 cores. Logo, também não vai dar um número ímpar. 14 mais 14, 14, 14, vai dar sempre um número par. Assim, eu vou colocar um número ímpar de miçangas em cada seção de cor desta guia, para no final fechar com 1, 2, 3 ou até mesmo 7 firmas, dependendo da tradição daquele terreiro, dependendo do conceito que se dá às firmas dentro de uma guia de 7 linhas. Normalmente é uma firma só branca, tá? Não tem muita dificuldade com isso, mas pode ser que tenha um conceito diferente. Como você vai saber como é feita uma guia no teu terreiro? Se usa número fixo, se não usa número fixo, se usa número ímpar, se utiliza a miçanga contando juntamente com a firma ou não, é perguntando para o seu pai de santo. É simples. Pergunta para ele que dentro da tradição, dentro dos conceitos que ele tem da confecção de uma guia, ele vai te explicar direitinho quais são os números, ou qual é o número de miçangas, e se você vai contar ou não a firma nesta feitura, nesta confecção de guia. Nessa confecção de guia. Aqui também nós temos outro tipo de guia que tem um olhar diferente. Coisas diferentes têm uma visão diferente, uma simbologia diferente. A guia de anjo de guarda, por exemplo, ela tem um número certo de firmas. A guia que representa o nosso terreiro também tem um número certo de miçangas, de acordo com as determinações ou da nossa tradição, no caso do anjo de guarda, ou do guia-chefe, o Caboclo Sete Montanhas, no caso da guia que dá a simbologia do nosso terreiro. E assim nós temos guias de proteção, que têm um tratamento diferente. Nós temos guias de trabalho das entidades, que são as entidades que irão dizer como será feita. Ou seja, se você é um médium de consulta, por exemplo, a sua entidade, o caboclo, ele diz, eu preciso de uma guia. Como é essa guia? E ele vai dizer como é essa guia. Temos as guias de representação e simbologia do terreiro, que tem uma composição específica já pré-determinada. Temos a guia do anjo de guarda. Temos as guias com uma cor, as guias bicolores ou as guias multicolores. Cada um com uma visão, cada um com um conceito, cada um com uma forma de se confeccionar, a partir da nossa tradição. A partir da tradição que tem o seu terreiro, a partir de cada tradição, cada guia tem um número de miçangas e uma contagem diferente. Saiba qual é a sua perguntando para o seu pai de santo. Se você optou por trabalhar sem um pai de santo, você vai ter que recorrer à espiritualidade ou à sua própria inteligência, o seu próprio livre-arbítrio para poder definir qual o tipo de contagem que você vai ter. Se você opta por não trabalhar através de um pai de santo, ou seja, trabalhar sem os cuidados de um pai de santo sobre a sua coroa, você terá que escolher entre a tradição, escolher entre a visão que você terá sobre o sagrado. É uma opção que você teve, e assim o livre-arbítrio vai ter que operar, vai estar presente na sua vida. É uma opção que é uma consequência da sua opção. Mesmo que você tenha optado por não ter um terreiro perto de você, de qualquer forma, optou por abrir, optou por desenvolver a mediunidade sem a assistência de um pai de santo, e assim a consequência disso é assumir a responsabilidade por essas decisões. Um grande abraço, até amanhã. Clique em gostei, compartilhe, comente, faça do canal Adérito Simões a busca, a luta diária por conhecimento. Um grande abraço, até amanhã e tchau. Bate palma e abre a boca, macumbeira. Para, maestro!